Lúcifer era o mais belo entre todos os anjos. Sua presença iluminava o céu, e seu nome era sinônimo de perfeição. Nada em sua aparência denunciava a tragédia que um dia ele causaria. Ele caminhava entre as hostes celestiais como alguém que refletia a glória do Criador. E milhões de anjos se maravilhavam ao vê-lo brilhar como uma estrela recém-nascida. Mas por trás de tanta luz, havia algo que se movia em silêncio. Algo tão sutil que nem mesmo os coros celestiais perceberam quando começou. Esta é a história da queda daquele que deveria ser um guardião da ordem divina, mas que se tornou o maior opositor de tudo o que é puro e santo. A narrativa que vamos percorrer hoje é mais profunda do que um simples relato de rebelião. Ela fala de ambição, de orgulho, de escolhas que transformam destinos. Antes de existir humanidade, antes que o planeta Terra fosse moldado pelas mãos de Deus, o céu testemunhou o primeiro conflito da história. E no centro dele estava Lúcifer, o anjo anguido, adornado com pedras preciosas, o maestro da adoração, o portador da luz. Ele não era um ser comum. Ele era exaltado, talentoso, respeitado, e talvez exatamente por isso sua queda tenha sido tão impressionante. Os profetas, como Ezequiel e Isaías, descrevem sua glória com detalhes quase poéticos, um ser criado para ocupar posição de honra. Mas o que acontece quando um coração criado para refletir a luz decide tentar ser a própria fonte dela? O que acontece quando aquilo que você foi chamado para servir passa a parecer pequeno diante do que você acha que merece? O primeiro pecado do universo não nasceu na Terra, nasceu no coração de um anjo perfeito que começou a se enamorar de si mesmo. E é aqui que a história se torna extremamente relevante para nós, porque, embora nenhum de nós esteja no céu caminhando entre anjos, todos enfrentamos a mesma semente que derrubou Lúcifer, o orgulho. Quantas vidas já foram destruídas por causa dele? Quantos relacionamentos foram quebrados pela incapacidade de pedir perdão? Quantos líderes, empresários, pais, amigos, viram tudo desmoronar porque começaram a acreditar que eram grandes demais para reconhecer seus próprios erros? Se observarmos ao redor, veremos histórias reais de pessoas que ascenderam rápido demais e caíram com a mesma velocidade. Não por falta de talento, mas por falta de humildade. A queda de Lúcifer nos alerta sobre um princípio universal. Quanto mais alto alguém está, mais perigoso é ignorar as pequenas rachaduras internas. Se o orgulho foi capaz de derrubar um anjo perfeito, quanto mais pode afetar seres humanos frágeis como nós. E essa reflexão não é para gerar medo, mas consciência. Assim como luzes brilhantes podem esconder sombras profundas, talentos extraordinários podem esconder vaidades mortais. E entender essa dinâmica é crucial para compreendermos não apenas a queda de Lúcifer, mas a queda de muitos de nós em nossa própria jornada espiritual. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em cada detalhe quem Lúcifer realmente era, como o orgulho tomou forma dentro dele, como ele influenciou um terço dos anjos e como o céu se tornou um campo de batalha espiritual. E mais importante, o que tudo isso significa para nossa vida hoje. Porque essa não é apenas uma história antiga, é um espelho que revela como escolhas internas, silenciosas, podem mudar completamente o destino de alguém. E agora eu pergunto a você que está assistindo, quantas vezes você já sentiu dentro de si a batalha entre a luz que Deus colocou em você e as sombras que tentam distorcê-la? Quantas vezes o orgulho, a vaidade ou o desejo de reconhecimento já lhe empurraram para caminhos que você sabia que não deveria seguir? Essa história é um convite para olharmos para dentro, para entendermos como a maior guerra espiritual começou dentro de um coração. E como ela ainda continua dentro do nosso. Se esta introdução te fez refletir, te convido a permanecer comigo até o final deste vídeo. Deixe seu comentário dizendo o que mais te chamou a atenção até aqui, porque sua participação ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e nos fortalece como comunidade de fé. Antes da queda, antes do orgulho se tornar uma ferida aberta no céu, Lúcifer era mais do que apenas belo. Ele era um símbolo vivo da ordem divina, um reflexo da própria harmonia que governava toda a criação. Deus o havia adornado com pedras preciosas, designado funções elevadas e concedido a ele uma posição tão próxima da glória que muitos anjos o observavam como referência. Não porque Lúcifer buscava ser adorado, mas porque sua existência parecia naturalmente irradiar a grandeza de Deus. Ele caminhava sobre o Monte Santo, expressão usada pelos profetas para indicar proximidade com a presença divina, e isso o tornava responsável por conduzir outros anjos à adoração e à obediência. Sua voz ecoava como ondas suaves de um oceano eterno, e seu brilho, tão intenso, parecia rivalizar com o próprio amanhecer.
Mas algo começou a mudar lentamente. O que inicialmente era uma percepção inocente de sua própria beleza, se tornou um espelho distorcido. Ele passou a se observar de uma maneira diferente, com admiração, depois com desejo e por fim com orgulho. Foi um processo silencioso, quase imperceptível, como gotas acumulando ose até formarem uma tempestade. A Bíblia não descreve apenas sua glória, mas identifica a raiz do problema. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. O coração de Lúcifer, antes pleno da luz de Deus, agora se voltava para si mesmo. Ele deixou de ser portador da luz para tentar se tornar a própria fonte dela. Essa mudança interna não aconteceu de um dia para o outro, assim como nossas quedas raramente acontecem de repente. Existe sempre um início, uma pequena vaidade, um pensamento não confrontado, uma comparação injusta, e com o tempo, aquilo que era apenas orgulho sutil se torna uma ambição descontrolada. Lúcifer começou a imaginar cenários onde ele não apenas servia, mas governava, onde ele não apenas refletia a glória, mas a recebia, onde ele não apenas obedecia, mas comandava, e esses pensamentos, alimentados repetidamente, produziram dentro dele algo que nenhum anjo havia experimentado: o desejo de ser maior que o Criador. Isaías descreve esse sentimento com precisão, ao citar as palavras que nasceram no coração de Lúcifer: subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. Note que era um trono, não uma função. Uma posição acima das estrelas, não ao lado delas. O anjo, que deveria ser o guardião do louvor, tornou-se inimigo do próprio objeto da adoração. E quando o orgulho se estabelece, a razão se torna cega. Lúcifer começou a acreditar que sua beleza era prova de superioridade, que sua inteligência justificava sua ambição, que sua voz celestial o tornava digno de domínio. Ele não enxergava mais glória em Deus, apenas competição. Se analisarmos o mundo atual, veremos esse mesmo padrão repetido inúmeras vezes. Um líder talentoso que começa a pensar que é maior que sua própria equipe. Um artista que, ao receber aplausos, acredita que pode viver sem limites. Um pai ou mãe que confunde autoridade com poder e perde o coração da família. Em cada uma dessas situações, o orgulho atua exatamente como atuou em Lúcifer, silenciosamente, sutilmente, mas de forma devastadora. Ele não destrói de imediato, mas vai corroendo a estrutura interna até que, quando percebemos, já estamos em ruínas. O orgulho de Lúcifer foi o primeiro estopim da maior guerra espiritual que o universo já viu. E essa guerra começou não com um grito, não com uma espada, não com um confronto físico, mas com um pensamento errado, alimentado repetidas vezes. Um pensamento que questionava a ordem perfeita de Deus. O anjo, que deveria proteger a harmonia celestial, decidiu, pela primeira vez na eternidade, que havia espaço para outra vontade além da divina. E quando essa decisão tomou forma, o paraíso começou a tremer. E agora eu pergunto a você: existe algum pensamento em sua vida que tem crescido em silêncio? Alguma área onde você se percebe admirando demais a si mesmo, desejando reconhecimento acima de tudo, sonhando com posições que Deus ainda não lhe deu? Assim como Lúcifer, muitas quedas começam em lugares secretos do coração, onde só nós sabemos o que está sendo cultivado. Esta parte da história nos convida a examinar nosso interior antes que pequenas vaidades se transformem em prisões. Prepare-se, porque na próxima parte veremos como esse orgulho, tão sutil no início, se transformou em rebelião aberta e arrastou com ele um terço dos anjos, mudando para sempre a história do céu e da terra. A rebelião não aconteceu da noite para o dia. Antes que o céu se tornasse palco de batalha, houve conversas sussurradas, ideias semeadas, olhares desviados e questionamentos proibidos. Lúcifer, agora tomado pelo orgulho, começou a perceber que não estava sozinho em suas inquietações. Havia anjos que o admiravam profundamente, que viam nele um líder natural, um ser cuja glória parecia justificar qualquer ambição. E Lúcifer aproveitou isso. Ele começou a plantar sementes de dúvida, não contra a bondade de Deus, mas contra a necessidade de obedecer a ele. O ataque não era frontal, era psicológico, estratégico, ardiloso. Ele perguntava por que Deus deve ser o único a governar, por que apenas ele pode receber adoração. Não somos nós também poderosos, inteligentes e gloriosos? Essas perguntas não eram respondidas com argumentos, mas com fascínio. Muitos anjos o seguiam apenas porque sua presença impressionava. O brilho de sua beleza, a força de suas palavras, a intensidade de sua ambição corroída pelo orgulho, começaram a atrair aqueles que estavam mais vulneráveis ao desejo de grandeza. E assim, lentamente, um terço dos anjos começou a se alinhar com ele. Eles não percebiam que estavam prestes a se distanciar para sempre do Criador. Pensavam estar entrando em uma nova era de liberdade, autonomia e glória compartilhada. O que eles não sabiam
era que estavam apenas refletindo as trevas que começavam a consumir Lúcifer por dentro. O livro do Apocalipse descreve essa revolta como um grande conflito no céu, e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. O dragão era Lúcifer, já transformado pela corrupção que brotara em sua alma. A imagem é poderosa, um anjo outrora resplandecente, agora descrito como dragão, símbolo de destruição, caos e violência. A guerra celestial não foi apenas um confronto de poder, mas do propósito. De um lado, Miguel e os anjos que permaneceram fiéis, movidos pela verdade e pela lealdade. Do outro, Lúcifer e seus seguidores, movidos por orgulho, engano e ambição desmedida. Podemos imaginar o impacto desse conflito. Criaturas criadas para viver em harmonia se voltaram umas contra as outras. O céu, até então lugar de paz eterna, encheu-se de tensões espirituais jamais vistas. Raios de luz se chocavam, vozes rugiam como trovões, e a atmosfera celestial parecia estremecer sob o peso de uma batalha que nenhum ser humano poderia compreender plenamente. Era a guerra entre a humildade e o orgulho, entre a obediência e a rebelião, entre a luz e as trevas. E no centro dela estava Lúcifer, aquele que havia se esquecido de quem o criara. Se trouxermos essa dinâmica para os dias de hoje, veremos ecos dessa mesma rebelião. Quantas instituições já ruíram porque alguém influente decidiu que merecia mais poder? Quantas famílias foram divididas porque um membro começou a manipular outros para ganhar controle? Quantas empresas foram destruídas por líderes que, como Lúcifer, passaram a acreditar que sua visão era maior do que a estrutura que o sustentava? Rebeliões modernas não acontecem com espadas flamejantes, mas com palavras, opiniões espalhadas, focos de discórdia e alianças silenciosas. E, da mesma forma que aconteceu no céu, essas revoltas nascem em corações que deixaram de enxergar a importância da submissão e da verdade. Lúcifer tornou-se mestre em distorcer a realidade. Ele convencia os anjos de que Deus estava limitando seu potencial, que eles poderiam ser mais, alcançar mais, reinar mais. Ele apresentou sua rebelião como um movimento de liberdade, quando na verdade era um movimento de ruptura. E é exatamente assim que a mentira funciona. Ela se veste de promessa, mas esconde destruição. Quando Miguel se levantou com seus anjos fiéis, não foi apenas para proteger o céu, foi para preservar a verdade do caráter de Deus. O conflito entre eles não era uma batalha de quem era mais poderoso, mas de quem continuava alinhado com a essência da criação. A rebelião de Lúcifer marca um dos momentos mais dramáticos da história espiritual do universo. 1/3 dos anjos, seres que viviam diante de Deus, escolheram seguir aquele que refletia a luz, mas já carregava escuridão por dentro. E essa escolha selou seus destinos. O céu teve de enfrentar a ruptura mais profunda já experimentada, a divisão de suas próprias hostes. E embora Miguel fosse o líder visível da resistência, a autoridade por trás de sua vitória era o próprio Deus, cuja palavra sempre prevalece sobre qualquer tentativa de usurpação. Agora eu pergunto a você, quantas vezes você já se viu dividido entre seguir a verdade ou seguir aquilo que parece mais atraente? Entre permanecer fiel aos princípios de Deus ou ceder à sedução de atalhos e promessas vazias? A rebelião de Lúcifer não é apenas um evento distante, é um reflexo das batalhas internas que enfrentamos diariamente. E ao entender como ela começou e como se espalhou, começamos a compreender como proteger nosso próprio coração. Prepare-se, porque na próxima parte veremos o momento mais marcante desta história, o julgamento divino e a queda de Lúcifer como um raio. Quando o anjo mais belo se transforma definitivamente em Satanás, o momento do julgamento havia chegado. Depois de toda a tensão acumulada, depois do orgulho ter se transformado em ousadia e da ousadia em rebelião aberta, Lúcifer agora se via diante daquele cuja autoridade ele tentou desafiar. O céu inteiro silenciou. A atmosfera espiritual parecia suspensa entre luz e trevas. Os anjos fiéis aguardavam com temor reverente, enquanto os anjos caídos, ainda inflamados pelas palavras sedutoras de seu líder, olhavam ao redor como se ainda acreditassem que haveriam de vencer. Mas no centro desse vasto reino espiritual, Deus se levantou, e sua presença era tão intensa que toda a pretensão se desfez como fumaça. Lúcifer tentou manter sua postura altiva. Ele ainda brilhava, mas sua luz já não era pura. Era uma luz distorcida, misturada com orgulho e engano, como um reflexo rachado de algo que já foi perfeito. Ele acreditava que poderia apresentar argumentos convincentes, que poderia reivindicar um novo tipo de liberdade no céu, que poderia até mesmo negociar seu caminho para um status divino. Mas diante da glória do Criador, suas pretensões se tornaram ridiculamente pequenas. A Bíblia diz que não prevaleceram, referindo-se ao momento em que Miguel e seus anjos derrotaram o dragão e seus seguidores. Mas antes dessa derrota final, houve o julgamento definitivo, não um julgamento para determinar culpa,
pois ela já era evidente, mas um julgamento para decretar a consequência. O Criador, em sua justiça perfeita, proclamou o destino de Lúcifer. Não havia mais lugar para ele no céu. O anjo que um dia caminhou tão próximo da presença divina, agora seria lançado para longe dela. E quando a sentença foi pronunciada, não houve debate. Não houve apelação. Não houve resistência que pudesse se sustentar contra a autoridade absoluta de Deus. Então aconteceu a queda. Uma queda tão rápida, tão violenta e tão definitiva, que Jesus, séculos depois, a descreveria com uma imagem marcante. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago rápido, brilhante e imediatamente engolido pela escuridão. Assim foi a queda daquele que outrora fora portador da luz. Ele não desceu suavemente. Ele não foi escoltado. Ele foi lançado, expulso, derrubado com força, não apenas do céu físico, mas da posição espiritual que ocupava. Lúcifer perdeu seu nome. Perdeu sua identidade, perdeu sua glória. Agora ele era Satanás, o adversário, o acusador, o enganador. A luz deixou de ser seu adorno, a escuridão se tornou sua morada. Ao lado dele, caíram os anjos que escolheram segui-lo. Eles também perderam suas posições e foram transformados no que conhecemos hoje como demônios. Criaturas que um dia cantaram louvores diante do trono, agora tinham como missão espalhar destruição, engono e caos. A rebelião que começou com um pensamento havia culminado em uma queda irreversível. E essa queda não ficou registrada apenas como um episódio espiritual. Ela gerou consequências que atravessaram eras e atingiram toda a humanidade. Se olharmos para o mundo atual, veremos quedas semelhantes acontecendo no coração humano. Pessoas que tinham posições elevadas, influência, brilho, dons e talentos extraordinários, mas permitiram que o orgulho abrisse rachaduras dentro delas. Líderes que se achavam invencíveis perderam tudo em um instante por causa de escolhas contrárias à verdade. Famílias inteiras foram destruídas por decisões tomadas no calor da arrogância. E talvez no silêncio da sua própria vida você já tenha visto uma queda que começou com uma semente de orgulho, uma atitude não tratada, um pensamento que ninguém sabia, mas que um dia se tornou grande demais para ser escondido. A queda de Lúcifer nos lembra de algo essencial. Ninguém está acima da verdade. Ninguém está acima da justiça. Ninguém está acima de Deus. Quando tentamos construir nosso próprio trono, cedo ou tarde, será destruído. Não importa quanto brilho alguém tenha, se esse brilho não vem da fonte verdadeira, ele se apaga. Satanás caiu porque esqueceu que sua luz era emprestada. Ele acreditou ser maior do que o Criador que o sustentava. E essa ilusão se tornou sua ruína eterna. Agora, longe do céu, Satanás assumiu sua nova identidade com amargura. Aquele que antes inspirava adoração, agora inspira medo. Aquele que antes conduzia coros celestiais, agora se dedica a conduzir almas à perdição. Sua queda não o destruiu, transformou. E essa transformação marcou o início da guerra espiritual, que atravessa toda a história humana. Uma guerra que se estende desde o Éden até os dias de hoje. E eu pergunto a você, que áreas da sua vida precisam ser colocadas novamente sob a autoridade de Deus, antes que pequenas rebeliões se transformem em quedas dolorosas? Que pensamentos precisam ser corrigidos antes que se tornem correntes que o prendam? A história de Lúcifer nos lembra que ninguém está imune ao orgulho, e é por isso que a vigilância espiritual é fundamental. Prepare-se, porque na próxima parte veremos como Satanás, já expulso, passou a atuar na Terra, influenciando gerações e travando uma batalha contínua contra a humanidade. Ao mesmo tempo em que sua derrota final já estava profetizada desde o início, quando Satanás caiu, seu ódio encontrou um novo alvo, a criação mais amada de Deus. Se ele não podia mais tocar o céu, então tentaria destruir aquilo que Deus criou com carinho e sopro de vida. A Terra, recém-formada, era uma obra-prima de harmonia. Tudo estava em perfeita ordem. Animais, rios, florestas e luzes celestes estavam alinhados com o propósito do Criador. No centro desse cenário, Deus colocou o ser humano não como uma criatura qualquer, mas como portador de sua imagem. E isso foi o suficiente para despertar em Satanás o desejo ardente de corrupção. Ele sabia que se pudesse ferir o coração da humanidade, estaria ferindo a obra-prima de Deus. E é por isso que sua primeira ação após a queda não foi descansar na escuridão, mas se aproximar astutamente do Éden. A serpente no jardim não era apenas um animal, era Satanás disfarçado, usando sua astúcia para plantar a mesma semente que havia caído em seu coração. Orgulho, vaidade, desejo de poder. Ele sabia exatamente como fazer. Assim como enganou 1/3 dos anjos com promessas distorcidas, agora oferecia a Adão e Eva a mesma ilusão: vocês serão como Deus. O eco da sua própria rebelião ressoava ali, e quando Eva estendeu a mão e tomou do fruto proibido, Satanás conseguiu sua primeira vitória sobre a humanidade. A separação entre o homem e Deus havia começado. O Éden perdeu sua inocência, e o mundo ganhou sua primeira sombra. Mas Satanás não parou ali. Ao longo das gerações ele continuou manipulando, distorcendo
provocando queda após queda. Ele esteve presente na corrupção dos dias de Noé, no coração invejoso de Caim, na arrogância dos reis que se exaltavam diante de Deus, na idolatria dos povos que se afastavam da verdade. Ele sempre trabalhou nas sombras, incentivando guerras, divisões, injustiças e dores. Seu objetivo não é apenas destruir, mas desviar. Não apenas atacar, mas confundir. Satanás compreendeu desde cedo que a maior arma contra a humanidade não é o medo, mas a ilusão de independência, de poder, de superioridade, de liberdade sem Deus. Se olharmos para o mundo atual, veremos que suas estratégias permanecem as mesmas, apenas adaptadas aos novos tempos. Ele coloca no coração das pessoas o desejo de abundância sem responsabilidade, de reconhecimento sem humildade, de prazer sem limites. Ele incentiva o homem moderno a acreditar que não precisa de Deus, que pode construir sua própria moralidade, que pode determinar sua própria verdade. Assim como fez no Éden, ele continua sussurrando: você pode ser como Deus. E muitos caem nessa voz, seduzidos por promessas que nunca se cumprem. Vemos isso na busca incessante por poder, nos vícios que dominam vidas, nas relações destruídas pela mentira, no vazio que cresce mesmo em meio ao sucesso. Mas, apesar de tudo isso, a derrota de Satanás sempre esteve profetizada. Desde o Éden, Deus declarou que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Essa profecia percorreu séculos como uma chama acesa no coração da humanidade. Profetas anunciaram, sacrifícios simbolizaram, nações aguardaram até que finalmente Cristo veio. E quando Jesus enfrentou Satanás no deserto, foi como se o conflito iniciado no céu tivesse descido à terra para um confronto direto. Satanás ofereceu a Jesus os mesmos atalhos que havia oferecido à humanidade: poder, glória, domínio. Mas Jesus não caiu na ilusão. Onde Adão falhou, Cristo venceu. E ao morrer na cruz e ressuscitar, ele selou a sentença. Satanás estava derrotado, mesmo que sua punição final ainda estivesse por vir. Hoje vivemos no intervalo entre a queda e o julgamento final. Satanás ainda age, mas age como um condenado lutando contra o inevitável. Ele sabe que seu tempo é curto. Ele sabe que sua influência é limitada diante do poder de Deus. El sabe que, enquanto houver fé verdadeira na terra, sua escuridão jamais será absoluta. E mesmo que tente destruir vidas, corações e propósitos, cada pessoa que escolhe permanecer firme, na verdade se torna uma lembrança viva de que sua vitória nunca será completa. E ao observar esse cenário, uma pergunta se torna inevitável: qual é a área da sua vida onde Satanás tenta plantar as mesmas sementes que plantou desde o princípio? Em que lugar da sua alma ele tenta sussurrar que você pode viver sem Deus, que pode controlar tudo sozinho, que pode ignorar a verdade? A história mostra que a queda começa sempre no coração, mas também mostra que a libertação começa no mesmo lugar. Quando reconhecemos nossa dependência de Deus, quebramos as correntes que Satanás tenta forjar ao nosso redor. Prepare-se, porque na conclusão vamos amarrar toda essa jornada da glória à queda, da rebelião à profecia, e compreender por que essa história antiga ainda muda vidas hoje, e como ela nos chama a viver com mais fé, mais luz e mais coragem diante das trevas. Ao chegarmos ao final desta jornada, percebemos que a história de Lúcifer não é apenas um relato antigo, perdido nas páginas do tempo. Ela é uma revelação profunda sobre a natureza do orgulho, da rebelião e da luta espiritual que atravessa séculos e ainda nos envolve hoje. Lúcifer era o mais belo, o mais talentoso, o mais próximo da luz divina, e mesmo assim caiu. Sua queda não começou com uma guerra, mas com um pensamento. Não começou com um grito, mas com um sussurro. Não começou fora, mas dentro. E isso nos mostra que as maiores batalhas espirituais não acontecem ao redor de nós, mas dentro de nós. O que derrubou um anjo perfeito pode derrubar qualquer ser humano desatento. Ao revisitar sua ascensão, vimos como a beleza e os dons que Deus concede podem se tornar armadilhas quando não são acompanhados de humildade. Lúcifer não caiu por falta de brilho, mas por excesso dele. Seu erro foi acreditar que sua luz vinha de si mesmo. E quantas vezes nós repetimos esse erro sem perceber? Quantas vezes confundimos talento com autossuficiência, conquistas com independência espiritual, elogios com identidade? Quando deixamos de reconhecer Deus como fonte da nossa força, começamos a trilhar o mesmo caminho que levou Lúcifer à ruína. E essa realidade deve nos chamar à vigilância e à gratidão. Ao contemplar sua rebelião, entendemos como paixões internas podem se transformar em destruição externa. Lúcifer não caiu sozinho. Arrastou consigo 1/3 dos anjos. Isso nos lembra que nossas escolhas não afetam apenas nós mesmos.
Orgulho contagia arrogância e influencia. Engano se espalha quando permitimos que pensamentos distorcidos criem raízes em nosso coração. Inevitavelmente influenciamos aqueles que nos cercam, família, amigos, colegas, até nossos sonhos. Da mesma forma, quando cultivamos humildade, verdade e obediência, também espalhamos luz que transforma ambientes e gera esperança. Ao testemunhar sua queda, percebemos a justiça de Deus em ação. Ele não expulsou Lúcifer por ira, mas por amor à ordem, à verdade e à própria criação. A rebelião não poderia permanecer no céu, porque o orgulho não combina com a glória divina. A justiça de Deus não é vingança, é proteção. E isso nos mostra que quando Deus remove algo ou alguém de nossa vida, muitas vezes é porque está preservando algo maior. Assim como o céu foi purificado, Deus também purifica nossa história quando entregamos a Ele nossos pensamentos e decisões. Ao seguir o rastro de sua atuação na Terra, entendemos como Satanás trabalha não com força bruta, mas com estratégias mentirosas. Eldestores, Confund, Seidos, ele usa nossas ambições, nossos medos, nossas feridas. Ele tenta nos convencer de que podemos viver sem Deus, de que podemos construir nossa própria verdade, de que podemos ocupar um trono que não nos pertence. Mas a verdade eterna permanece e Satanás já está derrotado. Cristo, ao morrer e ressuscitar, esmagou a cabeça da serpente e revelou que nenhuma escuridão é maior que a luz do Criador. E então chegamos ao ponto mais importante desta história. Embora Satanás tenha caído, você não precisa cair. Embora ele tenha perdido sua identidade, você pode encontrar a sua em Deus. Embora ele tenha escolhido a rebelião, você pode escolher a obediência. Embora ele tenha sido consumido pelo orgulho, você pode ser revestido de humildade. A trajetória de Lúcifer nos mostra o perigo do distanciamento da luz, mas também revela a beleza de permanecer perto dela. Toda vez que você busca a Deus em sinceridade, toda vez que abandona um pensamento orgulhoso, toda vez que escolhe a verdade em vez da ilusão, você reafirma a derrota daquele que tentou destruir a humanidade desde o Éden. E agora eu te pergunto, para encerrar esta reflexão, que decisão você precisa tomar hoje para se manter firme na luz? Que área da sua vida precisa voltar para Deus? Que orgulho precisa ser deixado para trás antes que se transforme em queda? A história de Lúcifer continua viva não para nos assustar, mas para nos instruir. Ela nos lembra que a verdadeira grandeza não está em subir, mas em permanecer humilde. Não está em brilhar sozinho, mas em refletir a luz que vem do alto. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu te convido a agir agora. Inscreva-se no canal para continuar recebendo histórias e reflexões que fortalecem a fé. Deixe seu comentário compartilhando qual parte mais te impactou, porque isso ajuda esta palavra a alcançar mais vidas. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que mesmo diante das trevas, Deus continua sendo a fonte da luz eterna. A história de Lúcifer mostra o que acontece quando alguém se afasta de Deus, mas a sua história pode mostrar o que acontece quando alguém escolhe permanecer ao lado dele.